Eu li bastante Turma da Mônica quando era criança. Sempre que eu terminava as lições na escola, eu ia no fundo da sala onde tinha uma caixa cheia de gibi e escolhia um para ler. Com certeza foi aí que surgiu o meu hábito de leitura, apesar de ter diminuído bastante nos últimos anos. Mas diferente do convencional, as histórias que eu mais gostava eram da Turma do Penadinho, onde tinha fantasmas, esqueletos, lobisomens e até vampiros. Monstros das clássicas histórias de terror, que por mais que não dão esse ar de horror, acho que não é esse o objetivo, muitas vezes tratam de temas não muito comuns entre crianças. Mas eu gostava bastante, achava diferente das outras histórias. O contraste do céu azul escuro e a lua amarela era muito charmoso. Até porque, diferente de um gibi médio da Mônica ou do Cascão, que se passava sempre de dia em um lugar amigável, com árvores, as histórias do Penadinho aconteciam durante a noite, em um cemitério, e os personagens estavam todos mortos. E eu achava muito interessante ver monstros em situações cotidianas, igual eu ou você passa. E recentemente eu dei a louca e comprei vários gibis para dar uma lida, para ver se hoje eu consigo entender as nuances desses gibis. Eu também comprei uma versão atual para ver como é que tá as produções de hoje em dia. E logo na primeira história que eu leio, já aparece um monstro meio Lovecraftiano que tá cansado de manter o personagem aterrorizante e quer ser legal com as pessoas. Ele fala que vem de uma longa linhagem de monstros assustadores e que acha que tem que seguir a tradição. Tem um subtexto aí. O personagem entende que precisa se encontrar e não fazer as coisas por pressão familiar. Pode parecer forçação de barra, porque é um produto para criança. Mas estamos falando de um gibi que tem a morte como personagem, e não é apenas por ser uma figura conhecida no imaginário popular. A Dona Morte realmente faz o papel da morte, ela leva as pessoas para o além. E eu arrisco dizer que muitas pessoas podem ter tido o primeiro contato com esse assunto através desses gibis, por ter lido Turma da Mônica quando era muito pequeno. Pesquisando algumas histórias para colocar de exemplo, eu achei até uma entrevista com Maurício de Souza, em que a entrevistadora pergunta se ele havia pensado no tamanho do impacto que uma personagem como a Dona Morte causaria. E o Maurício respondeu que poderia e deveria criar o personagem. Comenta que tem até anjo nas histórias, então deveria ter o outro lado. O Maurício ainda comenta que devemos levar algum tipo de informação que seja positiva quando trabalha para crianças. Diz que a morte deve ser encarada como parte natural da vida e que tenta transparecer isso nas histórias. E eu acho legal que a Dona Morte parece um CLT igual eu e você. Ela se atrasa, tem suas tarefas do dia e nem sempre gosta do que faz. E as histórias eram exatamente como eu lembrava. Eu li algum desses gibis no metrô para passar o tempo e eu achei genuinamente engraçado. Os personagens, apesar de serem bem mais associados à cultura lá de fora, lá da gringa, aqui os traços são muito charmosos, tem uma paleta que se destaca se você folhear o gibi inteiro. Acho que só as histórias do astronauta conseguem ter uma identidade tão lúdica desse jeito. Todos esses gibis que eu mostrei agora são bem antigos. Esse último aí é de mais de 20 anos atrás. E eu acho que é uma boa oportunidade para dar uma olhada em um gibi mais atual, até porque recentemente teve um usuário de Twitter aí que fez um post mostrando algumas páginas de um gibi recente, onde tinha um monte de PNG repetido, dizendo que eles nem desenham mais. E eu até pensei que isso pode ter sido um problema que sempre teve, até porque era produzido muitos gibis antigamente, até hoje é. Então esse tipo de coisa acelera a criação dos quadrinhos. E realmente, nas edições antigas tem alguns desenhos que parece que são parecidos. Eles não são iguais, mas parece que usam a mesma base. Mas nada tão escrachado como no post aí do meu amigo. Agora, o gibi de 2025, ele é estranho. Eu não vi nenhum caso de PNG sendo repetidos um monte de vezes, mas eu vi só uma edição isolada. Não saberia dizer se isso acontece nas outras edições. Mas a história desse gibi parece muito didática. Parece aqueles desenhos educativos, mas sem o charme que faz tanta gente gostar desses personagens. Ela não tem piadinhas ou uma trama cativante, é tudo muito literal e direto, com temas até interessantes, mas que são apressados para caberem em uma ou duas páginas. Porque esse gibi é consideravelmente mais curto que os antigos. Bem com um diorama para você destacar e montar, que provavelmente tomou metade do orçamento da edição, e aquela seção de passatempo que até onde lembrava ocupava uma ou duas páginas, aqui ocupa 8 páginas, ou seja, tem bem menos histórias. Mas eu não gosto desses conteúdos que vemos pelo YouTube ou que geralmente tem no Twitter, que é só alguém reclamando e apontando algum problema de forma bastante pessimista. Por mais que eu não tenha gostado desse gibi, ainda tem muita coisa boa da Turma da Mônica para consumir. Tem os almanacs, que são coleções de boas histórias de alguns dos personagens da turma. Tem um filme Laços, que vale bastante a pena assistir. Tem a Turma da Mônica Jovem, com bastantes histórias bem cativantes. E até comprar gibis antigos é bastante acessível hoje em dia. Eu paguei R$ 40 nesses 10 gibis que me divertiram bastante. E você acha aos montes em sebos por aí. Vim aqui só falar que tá tudo ruim e que antigamente era melhor, não vai ajudar em nada. Talvez seja até parte do problema. Dito isso, a Turma do Penadinho segue sendo meus personagens favoritos. E eu sempre vou ter um carinho por essa obra, torcendo para ela se manter viva. Mas aí, o que você acha? Deixa aí nos comentários.